Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e você vai ver a partir de agora. Preços dos cortes usados em pratos, como feijoada, vem apresentando aumentos significativos no mercado brasileiro. No primeiro quadrimestre deste ano, as exportações de suíno in natura lá no Paraná tiveram um aumento de 36%. Goiás terá hoje, para a maioria dos municípios, tempo parcialmente nublado e sol entre poucas nuvens. Principais redes de varejo do país já iniciaram uma espécie de alerta na indústria de alimentos em razão da crise da JBS. Carteira de crédito rural da Caixa Econômica Federal atingiu mais de 7 bilhões de reais no período de 12 meses. E você vai ficar por dentro do mercado de commodities. O agronegócio está começando. Com a queda na temperatura, os preços dos cortes de suínos usados em pratos como feijoada, por exemplo, vêm apresentando aumentos significativos no mercado brasileiro. Segundo dados do CEPEA, no mercado atacadista lá no estado de São Paulo, por exemplo, na parcial de maio, que vai de 28 de abril a 24 de maio, o valor do couro suíno salgado subiu expressivos 32%, passando para a média de R$ 3,85 o quilo. Já a costela salgada se valorizou 16% no mesmo período, com média de R$ 12,00 o quilo. E segundo pesquisadores do CEPEA, mesmo que essa elevação seja esperada nesta época do ano, a intensidade do movimento de alta vem surpreendendo o mercado do setor suinícola. No primeiro quadrimestre deste ano, as exportações de suínos in natura lá do Paraná tiveram um aumento de 36%. Foram 46 milhões de dólares, ou seja, de 46 para 62 milhões e 800 mil dólares. Hong Kong, Uruguai, Argentina e Singapura são os principais mercados da carne suína. As vendas de carnes de Peru tiveram alta de quase 90%, de 4 milhões para 7 milhões e 700 mil dólares. Os embarques de frango in natura também aumentaram 17%, de 645 milhões para 758 milhões de dólares, com destaque para mercados como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Japão, Hong Kong e África do Sul. A contribuição negativa no quadrimestre foi da carne bovina. As exportações de carne in natura tiveram recuo de quase 20%, de 33 milhões para 26 milhões e 900 mil dólares. As vendas de carne bovina industrializada, por sua vez, caíram 34%, de 2,8 milhões para 1 milhão e 800 mil dólares. As demais carnes tiveram alta de 17%, de 11 para 13 milhões e 800 mil dólares, isso na mesma base de comparação. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens, chuva somente para Porangatu e Lusiânia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 20 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 21 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 30 a máxima e 17 a mínima. Quirinópolis, 28 a máxima e 15 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 29 a máxima e 16 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as principais redes de varejo do país já iniciaram uma espécie de alerta na indústria de alimentos em razão da crise da JBS. Carteira de crédito rural da Caixa atingiu mais de 7 bilhões de reais no período de 12 meses. E você vai ficar por dentro do mercado de commodities. Nós voltamos já. As principais redes de varejo do país já iniciaram uma espécie de alerta na indústria de alimentos em razão da crise da JBS.
e buscam entre os concorrentes da empresa produtos alternativos para repor as gôndolas dos supermercados. A avaliação é que a crise do grupo, deflagrada aí depois que a delação de Joesley Batista envolveu o presidente Michel Temer, pode ter impacto na percepção dos consumidores. E de acordo com executivos dos principais supermercados, os concorrentes da JBS já foram avisados para aumentar a produção. O medo é que o boicote às marcas do frigoríficos como Friboi, Seara e Vigor, entre outras, aumente e se reflita nas vendas dos varejistas. Nas conversas, as redes já contactaram na área de carne in natura os frigoríficos Minerva e Marfrig, ambos com atuação nacional. Para a região norte, o alerta foi dado ao Frigon e na região centro-oeste a conversa envolveu o Frigol. No segmento de carnes processadas, BRF, dona da Sadia e da Perdigão, Aurora e cooperativas do Paraná e Santa Catarina já foram avisadas para aumentar a produção. Por isso, já está se alertando a indústria para aumentar o volume de produção, porque eles precisam se preparar. A BRF não vai conseguir aumentar a produção de carne de hambúrguer do dia para a noite. E agora eu vou conversar com o senhor Antônio Oliveira. O senhor Antônio é editor da revista Cerrado Rural Agronegócios, lá de Palmas, no Tocantins. Senhor Antônio Oliveira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, prazer. Muito obrigado por esse espaço cedido a gente. Senhor Antônio, além da revista Cerrado Rural Agronegócios, que circula lá na região do Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, o senhor também vai realizar um grande evento naquela região, né? É um evento na área de piscicultura e um evento também na área de leite. Sim, o primeiro evento é voltado para a área de piscicultura, que é o Congresso e Feira de Tecnologias para Pesca e Aquicultura nos Cerrados do Matopiba, edição Tocantins, esta segunda edição. Paralelo a este evento, nós vamos promover a primeira edição do Congresso e Feira de Tecnologias para a Avicultura, Suinocultura e Laticínios do Matopiba, edição Tocantins, neste ano. O projeto é itinerante. Cada região, como a primeira edição foi no oeste da Bahia, a segunda edição no Tocantins e por aí vai, cada região do Matopiba, um ano em cada região do Matopiba. O senhor está numa região que vem em franco crescimento. Já tem gente falando aí que vai ser o futuro Eldorado do setor agropecuário, assim como nós temos aqui na região, a nossa região, a região centro-oeste. Então, o Matopiba desponta como um grande produtor de grãos de leite e também de carne, mais voltado para grãos, né? Como é que o senhor enxerga essa movimentação lá naquela região, o crescimento? Como é que o senhor está enxergando isso aí? Olha, o Tocantins, o Matopiba, principalmente o Tocantins, que é o coração do Matopiba, tem esse potencial de ser um novo Eldorado, não só pelo potencial hídrico, o potencial edafoclimático todo, mas também pela logística que está se desenhando, alguns modais já prontos, como Ferrovia Norte-Sul, rodovias e futuramente a hidrovia Tocantins. É a região que mais atrai o capital nacional e internacional voltados para o agronegócio no Brasil. E é uma pedra que há 30 anos os Estados Unidos, com ciúme, preocupado com o potencial do Brasil para a produção de grãos, já cantou, é um estudo que eles guardaram sob 7 chaves, que nós seríamos, esses 4 estados, a maior mesa de produção de alimentos, de fibras e biomassa do mundo. E nós estamos caminhando para isso. E nesse vácuo, as pequenas cadeias do agronegócio, como a piscicultura, a avicultura, a suinocultura e o leite. Eu, inclusive, essa semana nós entrevistamos aqui o superintendente do Ministério da Agricultura voltado para a área de piscicultura. É um outro mercado que vai crescer muito aqui. Muito. E o Tocantins, tudo, né? O Tocantins tem um potencial só nos lagos, tá? Em tanques rede. O nosso potencial é para a produção de 200 mil toneladas ano, ou 1 bilhão e 400 milhões ano, é o potencial do Tocantins.
Da mesma forma, a Embrapa Suíno e Aves concluiu um estudo geral de todo o Matopiba que comprova que nós temos um potencial para superarmos regiões tradicionais como a de Rio Verde, a de Chapecó, em Santa Catarina e outras regiões tradicionais na produção de proteína animal. Senhor Antônio Oliveira, editor da revista Cerrado Rural Agronegócios de Palmas e também de Barreiras, lá no Matopiba. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. E deixo o convite aí, do dia 13 ao dia 15, lá em Palmas, um mega evento voltado para o agronegócio. Muito obrigado e espero tê-lo aqui mais vezes, ok? Obrigado. Você está convidado também para esse evento. Se tiver condição, nós vamos sim. E depois do intervalo, vamos falar sobre o mercado de commodities. É um minutinho só, eu volto já. Saiu agora um balanço da Caixa Econômica Federal referente ao intervalo de janeiro a março deste ano, mostrando que a carteira de crédito rural da Caixa Econômica Federal atingiu 7,5 bilhões de reais no período aí de 12 meses, terminados agora em março deste ano, um crescimento de 4,1% no período. E de acordo com a Caixa Econômica Federal, a participação no mercado brasileiro de amplo domínio do Banco do Brasil chegou a 3%. E a Caixa Econômica destaca as operações de crédito com empresas que aumentaram 32,4%. No geral, a Caixa reportou um lucro líquido de 1 bilhão e 500 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O valor é simplesmente 81,8% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O aumento do lucro líquido foi gerado pelo crescimento das receitas com operações de crédito, diminuição nas despesas com captação de recursos, avanço nas receitas com prestação de serviços e controle das despesas com pessoal, administrativas e operacionais. E agora eu vou conversar com o Cristiano Palavro. O Cristiano é consultor da AproSoja Goiás e também da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Cristiano Palavro, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo prazer bom? Estar aqui com você. O prazer é nosso, muito bom sua presença aqui. Cristiano, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Todo dia a gente está vendo aí escândalos e mais escândalos e, bom, todo mundo já sabe o que está acontecendo no nosso país. E o setor agropecuário, como sempre, é um setor que vem segurando as pontas da economia brasileira. É o setor que, acho que, na minha opinião, deve ser o que mais recebe pancada e é o que mais gera dinheiro e emprego nesse país. Bom, na sua perspectiva, diante disso tudo que está acontecendo, como é que você vê, assim, a situação dos principais grãos produzidos? Vamos falar em Goiás agora, soja, milho, algodão. Como é que você está vendo essa movimentação? Bom, Antônio, realmente a gente vê que o setor tem conseguido dar respostas que outros setores não conseguiram. Em 2014, essa crise se iniciou, a gente teve setores como indústria, comércio e serviços já tendo grandes problemas, o agronegócio seguiu 2014 bem, 2015 seguimos com o agronegócio crescendo, 2016 todos os setores tiveram queda, porém o agronegócio ainda teve uma queda influenciada muito mais pelo clima do que pela situação econômica. Foi, verdade. Em 2017 a gente entra com uma outra perspectiva e a safra vem nos mostrando aí que a gente tem realmente bons resultados a comemorar, pensando em nível de economia geral. A safra está muito boa, a gente está vendo as notícias aí, soja, 113 milhões de toneladas no Brasil, é uma produção recorde, o milho caminha para isso, mais de 92 milhões de toneladas, então vamos ter uma produção recorde. De um lado, os produtores não vão aproveitar tanto essa superprodução, porque a gente sabe, aumenta o volume, o dólar está ali, apesar da instabilidade, estava bem arrefecido já, os preços cederam muito, então o produtor produziu mais, mas os preços vão comer boa parte da margem de renda dele. Agora, pensando em Brasil, essa safra vai ser muito produtiva. Por exemplo, a gente tem aí o IBC, o índice IBC, já falando em crescimento no primeiro trimestre. Certeza que a soja é um importante item desse crescimento. O milho deve entregar um crescimento forte nesse ano. Então, já muitos economistas falando que pelo menos 70% do que o Brasil deve crescer esse ano vai sair do agronegócio. E pensando em agronegócio, o momento da pecuária é meio difícil, a safra de grãos acho que é o
o grande combustível aí desse crescimento. Vai ser um dos salvadores da pátria. Com certeza, é uma safra muito mais rentável para a sociedade do que até para o produtor, já que os preços estão compensando o aumento da produção. Quer dizer, de maneira geral, para o agricultor, para o criador de suínos e criador de aves, vamos dizer assim, a situação não está tão grave. Não está tão grave, exatamente. Está uma situação, vamos dizer o seguinte, está relativamente tranquila. Poderia estar melhor? Poderia. Mas em contrapartida, nós teríamos que ter o quê? Uma produção menor de grãos, para o preço subir mais. E aí poderia ter problema. Mas na minha visão, eu acho que ainda a situação, mesmo com todos esses problemas, ainda está uma situação boa. Sim, até porque o grande problema para o produtor, eu acho que é não ter o produto na mão, como teve no ano passado. Esse ano, com o produto, ele pode manejar custo, trabalhar a comercialização e tentar buscar o melhor preço, né? Cristiano, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse mercado de grãos. É um minutinho só e eu volto já. Eu estou de volta conversando com Cristiano Palavro. O Cristiano é consultor da AproSoja Goiás e também da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E nós estamos falando sobre situação política, situação econômica, produção de grãos. Cristiano, nós estamos agora no impasse, no momento em que Temer fica, Temer sai, agora cai, agora não cai, explode a JBS. Se cair, dólar explode, né? A gente acredita que sim. A gente já viu isso nessa semana passada, né? Apesar de já ter cedido novamente, já está num patamar muito maior do que estava antes da primeira bomba, digamos assim, né? Eu realmente acredito que essa instabilidade é mais favorável nesse momento para o produtor. É claro que, analisando a conjuntura como um todo, ruim. É ruim, sim. É ruim, isso vai gerar uma demora para os novos investimentos saírem, para a taxa de juros reduzir e tudo mais. Porém, pensando só no efeito do dólar, isso pode trazer uma sobrevida para o preço. A gente não pode esquecer também que os Estados Unidos estão em pleno plantio da safra. A gente está acompanhando as notícias, muita chuva, um pequeno atraso, apesar de ainda estar dentro da média, né, o plantio deles. Ainda está no normal. Ainda está no normal, então nesse momento aí a gente vai ter o mercado do clima americano, isso pode trazer uns ralis de alta. É fundamental o produtor estar super atento ao mercado. Ele está com o produto na mão, agora é a hora de achar o ponto de vendê-lo, né? A gente fala muito aqui no nosso programa, e principalmente no meu programa de rádio, o seguinte: fica com os olhos abertos em mercado internacional. Fique por dentro, porque a qualquer hora, se porventura acontecer um fato político mais sério do que esse que nós estamos vivendo, e se o Temer cair, e quem é que vai entrar no lugar dele, se pode entrar, se não pode entrar, com isso o mercado bagunça de uma tal maneira, e como nós estamos atrelados ao dólar, pode ter certeza absoluta, é a hora de você aproveitar para vender, porque senão... Sem dúvida, Toninho. Eu acho que o produtor tem evoluído muito no nível de informação que ele recebe. Porém, eu vejo ainda que poucos produtores investem na informação paga. Daquele consultor de mercado que muitas vezes vai representar para ele um custo muito baixo no custo global dele. Ele vai muito pela informação que está disponível por aí. A gente tem que lembrar que essa informação sempre tem um viés, né? Muitas vezes pode ser o comprador que pode estar jogando essa informação no mercado. Então, eu acho que é um investimento, sem dúvida, um investimento fundamental, essa gestão da comercialização e um profissional habilitado para isso é muito importante, já que o produtor tem que cuidar de tantas outras coisas, não só a comercialização, né? E tem mais um detalhe ainda. Nós estamos no momento em que ele tem uma baita de uma ferramenta, que é a BMF, né? Que ele podia estar de olho nela para travar o seu produto, para ter uma segurança lá na frente. Porque em termos políticos e econômicos, nós pode ter certeza absoluta. Se alguém acertar é porque chutou. Exatamente. Se alguém vier falar quanto está o dólar no final do ano. É verdade. Se o cara for taxativo, quer dizer que está arriscando demais. Não dá para falar, já que a estabilidade é muito, muito grande, né? Então, você, produtor rural, nós temos aí a própria FAEG, tem a própria Cristiano que trabalha lá, está na ProSoja, está por dentro disso aí, mantém contato em nível internacional, nacional. Então, está sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que está na hora de você não tomar uma decisão sozinha, não. Porque senão pode ir tudo para água abaixo. Nem que seja para dividir a culpa, né, Antônio? Nem que seja. Nem que seja. É importante ter alguém aí para compartilhar essas informações e a gente realmente está à disposição do produtor no que for possível ajudá-los. É verdade.
Cristiano Palavro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E qualquer novidade que tiver aí, você sabe, as portas estão abertas, ok? Obrigado pelo convite. Falou. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Mais do que qualquer outro fator, é da persistência que o sucesso precisa para acontecer. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia. De 8 a 11 de junho, Arraiá de São Expedito na Paróquia dos Sagrados Estigmas e Santo Expedito, no Jardim América. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.